Eu ganho mais de 20 mil reais por mês e nesse vídeo eu vou compartilhar todas as ferramentas que me permitiram ganhar esse salário. Vou falar das linguagens e ferramentas, do que eu uso e não uso e detalhar um pouquinho para tu ter uma perspectiva melhor do que eu realmente utilizo no meu trabalho. Então, dando um pouquinho mais de contexto sobre a minha trajetória na carreira, eu sou desenvolvedor front-end atualmente, eu tenho 4 anos de experiência e eu trabalhei como 1 ano de full stack e o resto foi tudo focado com front-end, basicamente. E nesse 1 ano focado como full stack, eu também era mais voltado para o front-end. E agora eu estou trabalhando faz mais ou menos 2 anos nessa empresa da Inglaterra, remoto aqui do Brasil. Então, sabendo que eu sou um desenvolvedor front-end, já dá para saber com isso que as 3 principais ferramentas que eu trabalho. Qualquer desenvolvedor front-end vai utilizar a famosa tríplice da web, que é HTML, JavaScript e CSS. Então, falando um pouco assim de HTML e CSS, primeiramente, não tem nada demais geralmente. No geral, como é um produto SaaS meio interno, não é utilizado por muitas pessoas, não é um produto que depende de SEO, por causa disso, não tem muito preocupação de como é estruturado o HTML no geral. Então, a gente não precisa se preocupar com a semântica do HTML, alguma coisa assim, e nem utilizar muitas ferramentas, tags meio, diferenciadas, digamos assim. Sobre CSS, agora já é um pouco mais intenso, assim, digamos assim, o trabalho. Por causa da nossa necessidade de fazer vários componentes customizados, a gente tem vários componentes que foram criados do total zero, basicamente. Então, a gente teve que fazer todo o CSS de diversos componentes para seguir o nosso próprio design system e fazer algumas animações, coisas assim. Então, dependendo do jeito que tu tá acostumado a trabalhar, o nosso projeto, em comparação, seria muito mais intenso a utilização do CSS, porque a gente tem alguns componentes que são feitos com libraries, mas a grande maioria esmagadora foram feitos completamente do zero, com todo o CSS, basicamente só o CSS. E para dar um pouco de exemplo de como a gente utiliza o CSS, por exemplo, coisas relacionadas ao nosso design system, como eu falei, a gente tem um nosso próprio design system, então a gente tem diversos arquivos globais de configurações de variáveis com o SCSS para fazer desde, sei lá, cor do texto, cor de borda, cor de box shadow, cor de absolutamente tudo que é padrão no sistema. A gente tem vários arquivos de configuração para isso, por exemplo. Outra coisa que a gente também às vezes tem necessidade é usar a CSS, as variáveis do CSS no nosso JavaScript, Então, a gente tem, como se diz, complementos, add-ons, para tornar isso possível, basicamente, de utilizar variáveis do CSS no código JavaScript. Bom, e claro, toda a questão de posicionamento também é feito pela gente, então isso é feito com Flexbox e Grid, e é bem padrãozinho, e nisso aí não tem muito como fugir, mas a gente não utiliza coisas como, por exemplo, Bootstrap, sabe? Mas felizmente, devido à maturidade do projeto, não é sempre que tem que fazer um trabalho muito intenso de CSS, por causa que a maioria dos componentes agora estão prontos, então a gente não tem que criar coisas do zero no geral. Às vezes tem que modificar alguma coisa assim, mas de vez em quando aparecem alguns componentes que são realmente novos, então a gente tem que criar tudo do zero, né? Então, por causa disso, acaba que a maior parte do meu tempo eu acabo utilizando o JavaScript. E entrando no tópico de JavaScript, eu queria separar em 2 coisas, que basicamente são coisas que eu utilizo do JavaScript puro e coisas relacionadas à nossa biblioteca para fazer a nossa componentização dos elementos de UI. Bom, falando primeiro de coisas relacionadas a mais vanilla JavaScript, que é coisas basicamente manipulação de objetos e arrays de listas, né? Não tem muita coisa que a gente utiliza de JavaScript realmente puro, só do Vanilla.js, né? Então, coisas relacionadas a, por exemplo, os 3 principais métodos para manipulação de listas, como map, reduce e filter, são as coisas que eu mais utilizo, assim, combinado. E também tem o reduce, né? Às vezes tem que fazer algum objeto bizarro com reduce, mas digamos que esses são os principais métodos de Vanilla.js que eu utilizo no meu dia a dia. E, claro, um detalhe que eu acho que imagino que muita gente que já tem experiência com front-end sabe que, quando tu tá lidando com arrays e objetos no JavaScript, tu tem que ter só um pouquinho de cuidado por causa da forma que o JavaScript acaba armazenando os objetos e listas na memória. Então, dependendo de como tu estiver manipulando, tu só tem que ter um pouquinho de cuidado, porque tu tem que garantir que tem
ter certeza que tu tá manipulando o negócio certo e tá tendo o efeito que tu deseja. Mas, felizmente, como a gente escreve, eu pelo menos, na verdade, eu escrevo código seguindo mais paradigmas funcionais de programação, no geral, acabo sofrendo menos esses problemas relacionados à manipulação de objetos e listas. E agora falando sobre a library e slash framework que a gente utiliza para fazer a renderização dos elementos no DOM, basicamente eu trabalho com React atualmente. Mas no meu projeto, a utilização de bibliotecas relacionadas ao React é bem mais simples. O nosso projeto de React é bem mais, digamos, enxuto em questão de libraries adicionais para complementar o React. Dando um exemplo, por exemplo, para gerenciamento de estados dentro da aplicação, a gente não utiliza nenhuma lib de gerenciamento de estados, como Zustand, Redux, Relay, nada. A gente só usa basicamente o Context API para tudo. Claro que isso acaba tendo um custo adicional de desenvolvimento, porque tem lugares e componentes que têm uma exigência de gerenciamento de estados mais complicado, que acaba que a gente está quase que reescrevendo o Redux com utilização de custom hooks, né? Obviamente é uma versão bem mais simplificada do Redux, mas no fim isso é uma faca de dois gumes, né? Porque por um lado a gente ganha na questão de flexibilidade e customização, né? Mas por outro a gente perde em questão de tempo de desenvolvimento e também em questão de, às vezes, performance. Eu, pessoalmente, na verdade, nunca cheguei a trabalhar profissionalmente com nenhuma lib para gerenciamento de estados. Todos os projetos que eu trabalhei com React não tinham a necessidade de ter uma lib para fazer gerenciamento de estados. Então, eu não tenho nenhuma experiência profissional com isso, então não posso muito comparar minha experiência com outros projetos, né? Mas eu particularmente já usei o Zustand bastante em alguns projetos pessoais e eu gostei bastante porque ele é bem simples de usar comparado ao codebase de Redux, por exemplo, que eu já fiz alguns testes técnicos com Redux e eu pessoalmente achei muito verboso, digamos assim. Mas o lado bom disso é que, como a gente não tem muitas bibliotecas adicionais, acaba que tu basicamente só precisa saber React para trabalhar no nosso projeto. Tu não precisa aprender nada de novo para tu conseguir começar a escrever código em produção. Tu só precisa saber as coisas do React muito bem. Como, por exemplo, a gente tem muita necessidade de fazer otimização de performance em alguns lugares. Então a gente tem que saber utilizar os recursos do React para fazer isso. De tipo, use callback, use memo, o React.memo, essas coisas mais relacionadas à otimização de renderização, por exemplo. Mas basicamente isso acaba com a parte do React em si. E agora também falando um pouco de como a gente faz a comunicação do front-end com o back-end, a gente faz isso através do GraphQL. No geral não tem muito mistério, a gente basicamente só tem que consumir o que o back-end libera pra gente através do esquema. E é isso, não tem muito coisas complicadas relacionadas a trabalhar com GraphQL na parte do front-end, já que a gente não tem que desenvolver o esquema, né? É relativamente bom trabalhar com GraphQL porque a gente pode consumir só o que exatamente a gente precisa naquela tela, né? Então eu gosto disso porque acaba dando mais flexibilidade na hora de fazer manutenção, essas coisas assim. Claro, eu imagino que tenha os pontos negativos de usar GraphQL, mas eu não sei porque eu sou front, eu só consumo, meu. Só que com o GraphQL vem acompanhado o que eu diria que é a minha maior dor de cabeça da minha stack atual, que é trabalhar com o Apollo Cache. O Apollo Client, que é o nosso, tipo, eu não sei qual que seria o termo técnico para falar isso, mas é o carinha responsável por fazer a comunicação, as requests de GraphQL para o back-end, né? Então, o Apollo sei lá, ele é bom de trabalhar na maioria das vezes, mas quando existem problemas estranhos, às vezes, geralmente o problema é por causa justamente do cache do Apollo. Normalmente ele consegue fazer a atualização do cache sozinho, mas em alguns cenários onde ele não faz essa atualização automaticamente, a gente tem que fazer essa atualização do cache manualmente. E é aí que dá os problemas, porque às vezes tu tá tentando debugar alguma coisa e tá tendo um comportamento estranho e acaba que, tipo, tu demora para perceber que o problema está no cache, né, mesmo, do que no teu código em si. Então, isso aí é um pouquinho inconveniente, é meio chatinho. Eu diria que é realmente a parte que mais dá dor de cabeça na minha stack, porque no geral não tem nenhuma outra reclamação com as coisas que eu uso no meu trabalho. Já faz uns 3 anos que eu migrei do Angular pro React e pessoalmente eu estou bem satisfeito com a minha trajetória na carreira desde que eu migrei pro React, porque eu fiz essa migração do Angular pro React justamente porque eu tinha percebido que lá em 2000,
eu não sei, 2020 eu acho, que eu tinha percebido que na gringa o React era muito mais popular do que o Angular. Eu não sei porque que o Angular aqui no Brasil é bem popular, digamos que é tipo, sei lá, 50-50 com o React, mas lá fora tipo, o React domina completamente, então por isso que eu tinha pensado em fazer essa migração e no fim deu certo e não me arrependo disso. Eu gosto de trabalhar com React, eu acho mais agradável do que trabalhar com Angular. E agora tu pode assistir esse vídeo que está aparecendo na tua tela, caso tu queira saber como que foi todo o meu progresso salarial ao longo da minha carreira nesses 4 anos.